Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós estaremos estudando como Tomás de Aquino lida com o chamado problema do mal, ou como ele lida com a questão do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Para trabalhar como Tomás de Aquino entende o mal, nós vamos estudar o que ele diz ali na questão 49 da primeira parte, da primeira seção ali da Suma Teológica. Então, na questão 49, ela é intitulada Da Causa do Mal. E o Tomás de Aquino vai trazer um argumento que diz assim: primeira premissa, todo mal tem uma causa. Segunda premissa, só um ser pode ser uma causa. Terceira premissa, ser e bem são coextensivos. Quarto, logo, o bem é a causa do mal. Se a gente olhar bem este argumento, ele parte de um pressuposto que a gente chama de... é um pressuposto medieval muito comum, que é o pressuposto da coextensividade de bem e ser. Isso significa que tanto bem quanto ser se referem às mesmas coisas. Ou seja, se você jogar uma rede no mundo para capturar o bem, você vai capturar todos os entes. Se você jogar uma rede no mundo para capturar o ser, você também capturará todos os entes. Isso não significa que ser e bem sejam sinônimos. Ou seja, que eles têm exatamente o mesmo significado. Ou seja, a intenção, o significado desses dois conceitos é distintos. Mas eles se referem às mesmas coisas. Por que eles se referem às mesmas coisas? Porque tudo aquilo que é, na medida em que é um bem. Nesse sentido, os medievais estão falando de um bem ontológico, ou um bem transcendental. O que é um bem ontológico ou bem transcendental? O bem ontológico ou bem transcendental consiste na melhor disposição de ser de algo. Então vamos pensar aqui no meu olho. O meu olho tem uma dada natureza. A natureza do meu olho é enxergar. Então, na medida em que meu olho realiza essa natureza de enxergar, na medida em que meu olho enxerga bem, eu chamo isso de bem. Bem, portanto, é a melhor realização da natureza de algo. Então, a natureza do ser é boa, no sentido de que o ser realiza uma dada natureza. Aquilo que é, realiza uma dada natureza. E nós chamamos de bem, portanto, a realização dessa natureza. Por isso, ser e bem são coextensivos. Algo é bom na medida em que é aquilo que é, na medida em que está disposto conforme a sua natureza. O mal é o contrário disso. O mal não é algo. O mal não é o ser. O mal é ausência. O mal é falta. O mal é privação. No entanto, quando eu falo que o mal é falta, que o mal é um nada, que o mal é uma privação, eu não estou querendo dizer que o mal não tem uma certa realidade ou existência. O que eu quero dizer é que o mal está presente na falta de algo, na privação de algo. O mal é o nada devido, ou seja, falta aquilo que é devido à coisa. Por exemplo, o meu olho, caso eu retire o meu óculos, eu não consigo enxergar bem. Me falta uma boa visão. Dada a natureza do meu olho, o que é bem para o meu olho, o que é o melhor para o meu olho é que eu enxergue bem. No entanto, me falta uma visão, me falta algo que é devido à natureza do meu olho. E essa falta, essa privação é o mal. Isso significa que o mal só pode existir em algo bom. Percebe isso? A miopia só pode existir no olho, porque a miopia é a privação de uma boa visão. Então o mal, ele precisa, digamos assim, estar como um parasita, ele precisa estar parasitando uma coisa boa. O mal, ele não existe por si só. O mal só existe na medida em que ele se alimenta da falta, da privação, daquilo que é devido à coisa. E é por isso que o mal não pode ser a causa do mal. A primeira causa do mal não pode ser o mal. Porque o mal, ele sempre é parasita de algo bom. Então, só algo bom pode ser a causa de algo mal, no sentido fundamental da palavra. Ou seja, o bem é a causa do mal. Aquilo que é, aquilo que tem existência, aquilo que tem uma natureza, só isso pode causar o mal. Porque o mal, na medida em que ele é uma privação, ele não pode causar nada. Pelo menos não como primeira causa. Daí a gente conclui, então, que o mal, ele precisa ter sido causado por algo que tem uma certa natureza, que tem um certo ser, algo que é bom. E aí surge a questão, então quer dizer que Deus é quem causou o mal? Porque se só algo bom pode causar o mal tem que ter vindo de Deus. Deus tem que ser o causador do mal. Tomás de Aquino vai dizer, não é bem assim.
Embora o mal não tenha uma existência independente, embora o mal dependa do bem para existir, embora o mal só possa existir na medida em que tem o bem como um sujeito, na medida em que tem um olho como um sujeito da miopia, por exemplo, Deus ele não pode ser considerado a causa do mal, pelo menos não a causa direta do mal. Por quê? Deus não é a causa do mal, pois o mal é uma deficiência. Então, por exemplo, a miopia é uma deficiência do olho. E Deus é suma perfeição. Tudo que Deus cria, ele cria como algo bom, ele cria como algo perfeito. Pelo menos um certo sentido de que aquilo não já carrega em si uma deficiência. No entanto, a deficiência acomete as coisas boas que Deus cria. Então perceba, a deficiência, Deus cria o olho para enxergar bem, mas vem a deficiência e acomete o meu olho causando miopia. Então, Deus não cria diretamente o mal, Deus não cria diretamente a miopia. O que Deus cria é um olho. Mas na medida em que Deus cria um olho, esse olho passa a ser suscetível de poder ser acometido pela miopia. Então, Deus não causa diretamente o mal, mas só indiretamente, como por um acidente. Ao criar o olho, Deus cria então aquilo que tem uma certa natureza para estar disposto de uma certa forma. Já que o olho precisa enxergar bem, o olho também está sujeito a não enxergar bem, a ter uma deficiência. Então, o que Deus cria é o olho, mas a deficiência ela pode acometer esse olho, se a gente for usar uma analogia assim. Então Deus não é a causa direta do mal, mas só indiretamente, na medida em que ele cria algo bom. Esse algo bom tem uma certa natureza, tendo essa certa natureza, esse algo bom realiza uma certa função, mas pode haver uma deficiência na realização dessa função que acomete isso de bom que Deus criou. Tomás de Aquino diz assim que só existe um mal que Deus pode causar mais diretamente, que ele chama de mal de pena. Diz assim: Deus só é autor do mal no sentido de pena, no sentido de infligir pena aos pecadores. Então Deus pode trazer o mal como uma calamidade, como um castigo, mas o mal moral, o mal como uma transgressão, o mal como aquilo que é a privação de um bem, isso Deus não traz. O que Deus traz, né, é o mal como uma punição, como um castigo pela prática dos pecadores. Então Deus só é autor do mal no sentido de pena, no sentido de infligir pena aos pecadores. No entanto, né, nós podemos dizer assim, mesmo se a gente for pensar no mal de modo geral, como privação de um bem, a gente pode dizer que só indiretamente que Deus causa esse mal, como uma consequência, como um acidente, como eu disse. Ele cria coisa boa, mas essa coisa boa está sujeita a ser acometida por uma deficiência. E Deus permite certas deficiências na criação porque isso contribui para a ordem total de bem do universo. Nós podemos então dizer o seguinte: a forma principalmente visada nas coisas criadas é o bem da ordem do universo, o que requer certos seres suscetíveis de deficiência. Deus tem uma finalidade quando ele cria o mundo. No entanto, para cumprir essa finalidade que é boa, Deus acaba tendo que criar seres que estão sujeitos à deficiência, que estão sujeitos a serem acometidos por algum mal. Por que isso acontece? Porque de certos males Deus tira bens maiores. Porque de certos males Deus pode cumprir certos propósitos bons. Então, se a gente pensar na ordem total do universo, o bem sempre superará o mal. Para todo mal que existe no mundo, sempre há um bem igual ou maior que o compensa. E todo mal que existe no mundo, nenhum mal que há no mundo, nenhuma deficiência que há no mundo é sem propósito. Com ela, Deus tem algum propósito que contribui para a ordem total do universo, que é boa. É só nesse sentido que Deus causa o mal indiretamente. Em que sentido? Que ao visar uma coisa boa, que é a ordem do universo, o bem da ordem total do universo, Deus permite um certo mal. A gente pode pensar a ordem do universo, né? Uma analogia que hoje a gente usa é a analogia do tapete, né? Se você pegar um costureiro e ele ali está fazendo o tapete, algumas coisas que ele faz com a costura é feio, principalmente se você olhar o tapete de trás e não de frente. Essa costura, a gente pode pensar, nossa, mas por que essa costura feia está ali? Mas depois que o tapete fica pronto, se você virar o tapete ou olhar o tapete como um todo, você entende que aquela costura feia contribuiu para a ordem total do tapete. O tapete é belo como um todo, o tapete é lindo como um todo. Então, aquela costurinha que parecia feia no percurso, visou uma ordem total de tapete que é melhor, que é bonita, que é bela. Então, digamos assim,
que o mundo todo, o universo, é como se fosse esse tapete costurado. Se a gente concentrar o olhar só em umas partes do tapete, pode ser que a gente ache feio. Mas se a gente afastar o olhar e olhar o todo, a ordem total, a gente entende que aquilo cumpriu um propósito na contribuição para que a ordem total fosse boa. Então, a forma principalmente visada, o fim que Deus visa nas coisas criadas, é o bem da ordem do universo. E isso requer que, dentro dessa ordem do universo, existam seres suscetíveis a ter deficiências, como o meu olho, que pode ter a deficiência da miopia. Tomás de Aquino também fala assim, que nós podemos dizer do bem como causa do mal. Como eu disse, o mal só pode existir numa coisa boa. O mal só pode existir enquanto parasita de uma coisa boa, na matéria de uma coisa boa. Então pense, eu tenho o meu olho. Meu olho é bom, meu olho tem uma natureza boa, mas a matéria do meu olho pode ser corrompida com uma má visão, porque o formato do meu olho acaba sendo maior do que deveria ser, e isso me gera uma certa miopia. Então, o mal ele está ali na matéria das coisas, fazendo com que ela seja privada de cumprir bem a sua função, dada pela sua forma, dada pela sua natureza. No entanto, quando a gente considera o bem como causa do mal, essa causa está ausente no sentido formal e final. Ou seja, o mal ele é uma privação da forma e da finalidade. Então, o mal é uma privação da forma, a natureza daquilo, na sua melhor realização, está ausente, e é uma privação da ordenação do fim devido. Por exemplo, dada a forma do meu olho, dada a natureza do meu olho, o fim devido ao meu olho é enxergar bem. Mas por que eu não enxergo bem? Porque eu estou privado do fim devido do meu olho, que é uma boa visão. O mal também pode aparecer na ação, e ele pode ser tanto defeito no próprio agente. Então, por exemplo, se a gente olha para uma criança e ela anda desengonçada, ela não anda direito, ela não anda bem, ela não está andando do jeito melhor, as suas pernas não estão sendo usadas do melhor jeito para andar. Por quê? Porque a criança, ela é um agente que na sua própria natureza carrega uma certa debilidade. Então, a força motora da criança não é perfeita. A força motora da criança revela uma certa deficiência. Mas o mal também pode estar não no agente principal, mas também no instrumento específico. Então, se a gente pensa num adulto que já deveria estar andando bem, mas ele tem um problema na perna, ele é coxo, ele tem uma certa deficiência, essa deficiência no instrumento, ou seja, na perna que ele usa para andar, é uma deficiência, então, que a gente pode chamar de um mal. O mal também pode aparecer no efeito, que é quando a forma visada pelo agente resulta na privação de outra forma. Aqui a gente pode pensar no exemplo do fogo e da água. O fogo realiza uma função. Vamos pensar que a função do fogo é ali queimar. A água realiza uma outra função. Vamos pensar que eu jogo água no fogo. A água vai apagar o fogo. A água vai estar realizando a sua função, porque um líquido tem essa função de conseguir apagar algo inflamável. Mas ao realizar essa função, ele priva o fogo da sua função, que é queimar bem, vamos assim dizer. Vamos só usar essa analogia para a gente entender em que sentido a gente pode falar de mal no efeito. Então, o Tomás de Aquino, depois de discutir essas questões, ele também vai perguntar assim, será que tem que existir um sumo mal? Será que existe um mal sumamente maldoso? Porque a gente sabe que existe um Deus que é sumamente bondoso. Pelo mesmo raciocínio, a gente deveria pensar que existe um ser sumamente mal, porque pense o seguinte, quando a gente olha para as coisas boas, a gente supõe que elas têm que ter uma mesma origem num bem supremo. E quando a gente olha as coisas más, devemos concluir que elas têm uma origem no mal supremo? Tomás de Aquino vai dizer que não, por 3 motivos. O primeiro motivo é que nada pode ser mal por essência. O mal só pode existir no bem. Como eu disse para vocês, o mal não tem uma realidade em si mesmo. O mal não é coextensivo com o ser. O mal, diferente do bem, não é coextensivo com o ser, não existe como uma natureza própria. O mal só pode existir como uma deficiência, como uma privação do fim devido a algo bom. Portanto, o mal só pode existir em algo bom. Se o mal só pode existir em algo bom, o mal depende do bem para existir. O bem não depende do mal para existir, porque o bem tem uma natureza própria, tem uma essência própria. O bem é coextensivo com o ser. Tudo que é, na medida em que é e realiza a sua melhor função, ou está no seu melhor estado, é bom.
Então, bem e ser são coextensivos. Por isso, o bem pode existir sem o mal. Mas o mal, ele só pode existir na medida em que é a privação de um bem. Na medida em que é a privação de algo devido à natureza de algo. Por isso, o mal depende do bem para existir. E por isso não pode existir um sumo mal. Porque esse sumo mal dependeria de algo bom para existir. E se ele depende, ele já não é sumamente, não é um ser supremo. Porque ele depende de um bem. Um segundo motivo pelo qual não pode existir um sumo mal é porque o mal pode diminuir o bem, mas não pode consumi-lo totalmente. O que seria um sumo mal? Seria um ser totalmente maldoso, completamente depravado. No entanto, como a gente viu, ser e bem são coextensivos. Tudo que é, na medida em que é bom. Isso significa que se algo deixa de ser bom, esse algo deixa de existir. Se algo deixa de ser bom, esse algo deixa de existir. Porque tudo aquilo que é, na medida em que é bom. Pode estar corrompido, sua natureza pode estar muito corrompida, mas ele ainda tem que preservar algo de bom, porque ele tem uma natureza, porque ele tem um certo ser, porque ele tem uma certa substância. Portanto, se algo fosse completamente mal, isso seria a mesma coisa desse algo não existir. E esse é um outro motivo, então, pelo qual não pode existir um ser sumamente maldoso. Porque um ser totalmente maldoso só pode ser um ser que não existe. Um terceiro motivo pelo qual não pode existir um sumo mal é que a essência do mal repugna a noção de princípio. Pois sendo o mal causado pelo bem, não pode ser uma causa primeira. Olha, Deus é o bem porque ele é a causa primeira de todos os seres. Ele é o bem supremo, o sumo bom. Mas o mal não pode ser a causa primeira de todos os seres, porque o mal ele tem que ter sido causado por um bem. Como eu disse, o mal não tem existência por si mesmo. O mal só existe na medida em que ele está num sujeito bom. A minha deficiência de miopia só pode existir num olho bom, num olho que tem uma natureza boa. A miopia não pode existir no nada. Então, o mal ele não tem como existir como causa primeira, porque o mal depende do bem para existir. E se ele depende do bem para existir, ele não pode ser causa primeira. Como a gente viu, Tomás de Aquino está pensando mal principalmente no seu sentido ontológico, no sentido de uma deficiência que acomete o ser das coisas. No entanto, essa deficiência que acomete o ser das coisas, ela pode se manifestar como males específicos, como mal moral. Então, quando há uma deficiência na vontade, quando há uma deficiência na escolha, na deliberação, a gente tem o quê? O mal moral, o pecado. Quando há uma deficiência nas obras da natureza, na ordem da natureza, na maneira como a natureza funciona, a gente pode ter um mal natural. Então, todos os males, o sofrimento, o pecado, todos eles são decorrentes do mal ontológico, da privação, da deficiência, daquilo que é devido ou apropriado ao ser de algo. Mas Tomás de Aquino nos mostra que o mal não pode ser uma força poderosa, oposta ao bem, como se fosse um outro Deus, como se fosse um sumo mal, porque o mal depende do bem para existir e o bem não depende de nada. O mal jamais poderá corromper completamente a criação de Deus. Porque se o mal corrompesse completamente algo, esse algo nem sequer existiria. Algo totalmente mal é sinônimo de algo que não existe. Se algo fosse totalmente mal, esse algo já não seria mal, porque ele deixaria de existir. Se o mal fosse capaz de corromper totalmente algo, o mal aniquilaria sua própria existência. Então vamos supor que meu olho pudesse ser completamente mal, que meu olho fosse completamente debilitado de qualquer possibilidade de enxergar. Eu não enxergaria mal, eu nem sequer teria o enxergar. O mal aniquilaria a própria coisa, assim. Então, quando a gente pensa no mal como privação, essa privação não pode ser total, porque a privação total seria a privação de todo ser. Então, eu posso ter uma privação específica, eu posso estar debilitado de uma boa visão, eu posso estar debilitado de uma boa audição, mas eu não posso estar completamente debilitado de todo o meu ser. Não posso estar privado de todo o meu ser, porque se eu estou privado de todo o meu ser, então eu sou nada, e o mal se aniquilaria, o mal se tornaria um nada. Então, o mal não há sumo mal. O bem sempre vence, né? Se a gente for pensar por aí. Porque o mal não pode vencer completamente o bem. O mal não tem existência própria. O mal depende do bem para existir. E não pode existir algo que seja completamente mal. E isso nos ajuda, então, a entender um pouquinho do problema do mal. E mostra também que se existe mal, tem que existir Deus. Porque só pode existir mal na medida em que esse mal corrompe o bem. Na medida em que esse mal
toma algo bom como sujeito. E se há coisas boas, há um bem supremo que as sustenta. Então não pode haver mal sem o bem. A existência do mal prova a existência do bem, e a existência do bem remonta nós a um bem supremo, que é o próprio Criador. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.